Oi, gente, tudo bem com vocês? Um café? Meu nome é Ana, eu sou aquela que ora por você de madrugada, que ainda não tá ao vivo, mas que já já a gente vai conseguir. E eu estou sempre falando com vocês sobre oração e também sobre alguns casos que eu encontro e estou sempre refletindo com vocês. Aos pouquinhos vamos arrumando a nossa programação. Eu estou tentando me organizar e aos pouquinhos vamos deixar nossa programação de leitura ok. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa obra linda, magnífica, maravilhosa, perfeita, chamada O Pequeno Príncipe. E por que que eu queria falar com vocês desse livro aqui, né? Dessa obra incrível. E vejam só, é um livro fininho, não é um livro desses que tem milhares de palavras, né? E é o livro mais mágico que eu já vi em toda a minha vida. Ele é muito incrível. Tem aqui um baobá maravilhoso. E por que que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro? Primeiro que ah, eu não sei se é por causa da aquarela que as pessoas acreditam, e acreditam mesmo, que esse livro é um livro infantil. Você sabia que ele não é um livro infantil? Não, não é. Em alguns projetos sociais que eu participo, um deles, nós entregamos livros no Natal para o Hospital do Câncer. E é muito impressionante porque todos os anos, alguns anos eu não pude fazer a entrega, mas na maioria dos anos, praticamente em todos os anos que eu entreguei, 98% dos livros que eu recebo para dar de presente é esse aqui. Em todas as versões, assim, ele ilustrado, ele para colorir, ele em outras edições, edições de luxo, edições bilíngue, e eu acho muito incrível, porque, primeiro pelo gesto da pessoa de comprar um livro de excelente qualidade, né? A pessoa que eles presenteiam, nós recolhemos esses livros novos para os hospitais, porque não dá para levar um livro usado, porque tem criança fazendo químio, fazendo, né, não pode ter contato com poeira, com nada, então todo cuidado é muito pouco. Eu peço sempre autorização e a assistente social recebe tudo direitinho. E aí, para o hospital, nós levamos sempre livros novos. Agora, para outras pessoas, não, né? O livro usado é super bem-vindo e tem a mesma importância. Só que eu acho curioso que todos os anos, por muitos anos, eu recebo esse livro. Eu já cheguei a receber mais de 100 no Natal só, para doar, né? Para as crianças. E eu fico assim muito impressionada porque as pessoas falam assim: ó, eu comprei o Pequeno Príncipe porque eu li, eu amei. Então por isso que eu tô dando. E nós deixamos claro assim, né, que a nossa doação é para criança. Às vezes até levamos o exemplar para a mãe, que a mãe fica lá o tempo todo sem fazer nada. Então eu sempre tenho o cuidado de levar obras que sirvam para adulto, para adolescente também. Mas eu acho curioso que alguém leia O Pequeno Príncipe e acredite que ele é um livro infantil. Ele não é um livro infantil. Certamente por causa da aquarela, né? Ele tem uma aquarela muito bonita. Essa edição aqui não é a edição da editora oficial do Pequeno Príncipe no Brasil. É uma outra editora, mas as ilustrações são bem parecidas. Eu não tenho aqui a versão que eu sempre compro da editora Agi, porque eu já emprestei tanto que eu tô sempre emprestando e pegando outra. Mas talvez seja por conta das ilustrações. Então, o que, que você precisa entender do Pequeno Príncipe? Não vou dar um spoiler, porque se você leu e você acha que é um livro infantil, então hoje você tem que ler ele de novo. Porque talvez você não tenha entendido. E tá tudo bem não entender. Ninguém tem a obrigação de entender a primeira vez que lê, né? O Pequeno Príncipe é uma fábula adulta. É um livro mágico, um livro encantado, que apesar de ser bem fininho assim, ó, ele fala muito sobre a natureza humana, sobre o universo, né? E sobre as nossas expectativas. Então, ele tem várias simbologias, uma linguagem muito metafórica e maravilhosa, porque um adulto conseguiu falar com uma criança, como se fosse uma criança, para pessoas adultas que ainda não entenderam que ele não é um livro infantil. Mas esse livro pode ser feito para você que tem aí dentro de você uma criança, sua criança adulta, né? E aí você vai ler hoje de novo e vai observar por que ele não é um livro infantil. Primeiro porque ele fala de vários sentimentos que uma criança jamais compreenderia. Porque muito provavelmente ela ainda não viveu isso. Então ela não vai conseguir compreender os efeitos
nem o vocabulário, nem do que realmente se trata, compreende? Então, as pessoas, mesmo adultas, mesmo pessoas que estudaram, que têm um nível intelectual super possível de compreender uma obra dessa, ainda não compreenderam. E é por isso que eu queria dar essa dica aqui para vocês relerem O Pequeno Príncipe. Eu não vou dar um spoiler aqui, mas é um livro mágico, maravilhoso para você ler devagar e com atenção. Não é porque ele é fininho que ele tem que ser lido em uma tarde, nem em uma hora. Eu sei que tem pessoas que fazem vídeos falando que leem 2, 3 livros em um dia. E a experiência de leitura não é só sobre ler, tá? É sobre sentir. É sobre transcender. É o que essa leitura faz com você. Então, se você lê 100 livros, mas você não lembra-se daqui a alguns anos de nenhum deles, essa leitura muito provavelmente não significou tanto para você. Agora, se você ler devidamente esse daqui, certamente você vai se lembrar dele para o resto da sua vida. E quem ainda não consegue se lembrar ou não entendeu, é porque pode ter lido rápido, pode ter lido enquanto fazia alguma coisa. Mas eu sugiro que você crie um ritual de leitura para você. Faça um chá, tome um banho especial, use um aromatizador, uma vela aromática, sabe? Jogue um edredom no chão, ou no lugar que você gosta, ou numa rede. E mergulhe nessa obra sozinho, primeiro. Faça uma experiência de vida. E eu tenho certeza que você vai amar e vai ter outras opiniões até sobre essa leitura. Eu vou deixar uma playlist aí para você ler, de repente com um ritual de leitura delicioso. E eu espero que você leia e depois volte aqui para me dizer o que você achou da verdadeira leitura do Pequeno Príncipe. Espero que você ame, que você goste. Continue dando para a criança, não tem problema nenhum. A criança pode reler quando ela crescer e compreender que essa obra é mesmo mágica. Até para quem não entendeu. Então, boa leitura e tenha uma ótima semana. Até mais tarde.